Meus queridos irmãos, forte é a mensagem que nós vamos meditar hoje em nome de Jesus. A nossa meditação hoje se encontra no livro do Gênesis, livro do começo, capítulo de número 3, versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: aonde estás? Meus queridos irmãos, sabemos que o livro de Gênesis relata a história da criação. A Bíblia diz que no primeiro dia Deus criou a luz cósmica, fez separação das trevas, e da luz. E a Bíblia diz que foi dia e noite o primeiro dia. No segundo dia, o Senhor Deus fez uma expansão no meio das águas, provavelmente as águas do estado gasoso, acima e embaixo da expansão, e criou os céus. No dia terceiro, nós vemos que Deus ajuntou as águas debaixo dos céus e fez aparecer a porção seca e chamou de terra. No quarto dia, Deus criou os grandes luminares, um para governar o dia e o outro para governar a noite. Futuramente é que vão chamar esses dois luminares de sol e de lua. No quinto dia nós vemos que Deus determinou que as águas produzissem as aves, as grandes baleias a partir das águas. No sexto dia nós vemos Deus, o Criador, determinando que a terra seca produzisse conforme a sua espécie, o gado, os répteis, as bestas feras. E vemos que o homem e a mulher foram criados no sexto dia. E vale salientar que nós cristãos cremos não na evolução, mas no criacionismo. O interessante é que na mais absurda afirmação, no bojo da teoria da evolução, é de que a vida surgiu por acaso, antecedida do aparecimento da matéria inanimada, por geração espontânea, chamado de abiogênese. Acontece que nem Darwin, nem os seus discípulos jamais escreveram uma linha sequer sobre a origem da matéria. É Deus quem criou todas as coisas. Deus que do nada faz tudo. E os darwinistas não sabem dizer de onde veio a matéria. Acreditar que os complexos organismos dos animais, das plantas, do homem, puderam evoluir, surgir, e evoluir por acaso é o mesmo que acreditar que as letras do alfabeto jogadas ao acaso produzissem um dicionário. Não, irmãos. Na verdade, há mais fé no evolucionista do que no mais crente fanático pentecostal. E quando Deus criou todas as coisas, Deus cria o homem, Deus olha para Jesus, olha para o Espírito Santo e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus faz cair um pesado sono sobre Adão, de maneira que da sua costela ele forma Eva. E Adão, ao se acordar, ele olha e diz: essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, porquanto será chamado varoa, porque do varão foi tomada. E ele solta uma poesia e diz: olha, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne, ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam de nada. Tinham intimidade, não tinham vergonha. Mas a Bíblia diz no capítulo 3
O interessante é que Adão, ele foi colocado, irmãos, para cuidar do jardim. E no jardim existiam 4 rios, 4 braços de rios, que se dividia no rio Pison. A palavra Pison significa transbordar, significa crescimento. O segundo rio do Éden era o rio Gion, que significa irrompente, força vital. O terceiro rio do Éden era o rio Tigre. A palavra Tigre significa rápido, ligeiro, agilidade, poder. O quarto rio que existia naquele lugar era o rio Eufrates, que significa frutífero, fértil. Era um rio de prosperidade. Mas um certo dia, a Bíblia diz que a serpente, a mais sagaz, a mais astuta de todas as limárias, vendo a mulher sozinha, tentou a mulher. E disse: é verdade que Deus disse que não pode comer de todas as árvores? E a mulher diz: não, Deus disse que só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Mas a Bíblia diz que os olhos dos dois foram abertos. E quando ouviram a voz do Senhor, se esconderam da presença de Deus. E Deus, na viração do dia, pergunta a Adão: Adão, aonde estás? Será que Deus, irmãos, ele não sabia onde Deus estava? É claro que Deus, na sua onisciência, sabia onde o ser humano estava. Sabia onde Adão estava, sabia onde a sua esposa estava escondido. Deus sabe aonde o ser humano tenta se esconder. Muitas vezes o ser humano tenta se esconder na sua roupagem, na sua academia, na sua formação teológica, tenta se esconder atrás do diploma, muitas vezes tentam se esconder através de muitas e muitas coisas, dos status, né? Muitas vezes as pessoas se escondem através dos filtros do Instagram, mas Deus vê. Deus conhece o coração do homem, e de Deus ninguém se esconde, porque a Bíblia diz que se nós fôssemos para o céu, lá o Senhor está. Se fizéssemos a nossa morada no mais profundo abismo, o Senhor lá está também. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. Ele conhece todas as coisas. Mas o interessante, irmãos, que quando Adão peca, ele se esconde. Antes de Adão pecar, Adão não se escondia, não. Adão, antes de pecar, tinha prazer de estar na presença de Deus. Onde estás, Adão? Onde está você que está ouvindo essa palavra aí agora? Quando Adão ouve a voz de Deus, Adão se esconde porque agora está no pecado. Adão agora, depois que come do fruto proibido, ele se esconde porque sabia que Deus ia cobrar dele. Antes Adão cuidava do jardim do Éden e agora se esconde no jardim do Éden. Aquilo que ele cuidava, aquilo que Deus colocou ele para cuidar, para zelar, para regar, agora ele se esconde por trás daquilo ali. Segundo lugar, eu vejo que entra o medo na vida de Adão. Adão era um homem que não tinha medo de Deus. Pelo contrário, Adão desfrutava
do prazer de estar na presença de Deus. E é a primeira vez que a palavra medo é citada na Bíblia. Quando Adão ouve a voz de Deus, eu ouvi a tua voz e temi, teve medo, porque pecou, porque desobedeceu. Quantas pessoas não têm medo de ouvir a voz de Deus? Porque estão em pecado. Quem não está em pecado não tem medo de ouvir a voz de Deus, não tem medo de falar com o Criador, não. Tem prazer de falar com Ele. Rabagashuri Amahai. Em terceiro lugar, eu vejo que depois que Adão pecou, entrou a vergonha na vida de Adão. Adão não se envergonhava de estar no jardim do Éden conversando com Deus. Quantas pessoas, irmãos, que pecam, que adulteram, muitas pessoas que já não estão fazendo o que agrada a Deus, quando vê outros cristãos se escondem, com medo de aquela pessoa trazer uma palavra bíblica. Quantas pessoas não chegam dentro da igreja, se escondem nos últimos bancos, na última fila, com medo, porque não está andando correto diante de Deus, e estão com medo, e estão com vergonha, como Adão. E Deus pergunta: aonde estás? Olha agora onde você está, Adão. Adão agora, irmãos, tenta se cobrir de folhas de figueira, porque viu que estava nu. Quantas pessoas não estão tentando se cobrir através de uma religião? Quantas pessoas não estão se escondendo através das boas obras? E sem o derramamento de sangue, não há uma remissão de pecados. Não adianta você tentar se cobrir com folhas de figueira. Não adianta tentar você se cobrir no melhor paletó. Não adianta você tentar se cobrir através do seu diploma, não. Através dessa sua linguagem bonita, não. É preciso haver remissão de pecado. É preciso haver o derramamento de sangue. Eu vejo, irmãos, isso aqui Deus me deu hoje às 5 horas da manhã. Em quinto lugar, eu vejo que quando Adão ouve a voz do Senhor, ele usa uma nova linguagem. Qual era a linguagem de Adão antes de pecar? Quando Deus deu Eva para Adão: nossa, essa é agora osso dos meus ossos. Essa agora é carne da minha carne. Essa agora é varoa, porque do varão foi tomado. Eu vejo Adão antes de pecar elogiando a mulher que Deus deu para ele. E depois que Adão peca: Senhor, a culpa do meu pecado foi essa mulher aí que o Senhor me deu. Veja que muda a linguagem de Adão. Adão, ao invés de elogiar, ao invés de fazer poesia, agora entra um senso de crítica. Entra na vida de Adão agora os apontamentos. Entra na vida de Adão a culpa agora que é dos outros e não é dele. Está faltando Deus na vida. Mudou-se a linguagem de Adão. Ao invés de elogios, ao invés de poesias, entra a culpa, os apontamentos. Quantos crentes não estão precisando ouvir a voz de Deus? Aonde estás, Adão? Será que você está num processo onde você vê as virtudes das pessoas? Será que nós estamos onde Deus quer que nós estejamos? Abertos para ouvir a voz dele? Ou estamos como Adão, indo para a igreja somente para olhar os defeitos dos outros? Indo para a igreja só apontar A, apontar B, criticar o culto que passa da hora, criticar o pastor que não sabe falar, criticar a irmã que não saiu hino. Será que nós estamos com Adão? E a pergunta nesta hora é: aonde estás, Adão? Aonde está? Você está desde o início lá, quando você me aceitou como Senhor e Salvador? Onde você tinha prazer de estar na minha presença? Ou você anda se escondendo de Deus?
Aonde estás? Aonde estás, Adão? Quem não se lembra, irmãos, do filho pródigo? O filho pródigo era um homem, um jovem que tinha de tudo na casa do seu pai. O filho pródigo tinha comida. O filho pródigo tinha servos ao seu dispor. O filho pródigo tinha alimentação, tinha dormida, tinha casa, tinha morada, tinha uma família. Mas resolveu pedir a sua parte e ir para uma terra longínqua. Ele tentou se esconder, ele disse: eu não quero ficar aqui por perto. Eu não quero que meu pai ouça o que eu vou fazer da minha vida. E vai para uma terra longínqua e gasta toda a herança, todo o dinheiro. Até que chega a desejar comer bolotas de porcos. O filho pródigo passa uns dias terríveis na sua vida porque estava longe da presença do pai. Até que a Bíblia diz que ele, caindo em si, disse: quantos na casa do meu pai agora não estão comendo ao redor da mesa do meu pai? E eu aqui, no meio dos porcos, já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar. Eu vou me erguer. Eu vou ter com o meu pai. Vou dizer: pai, eu pequei contra ti. Ele se levanta e vai e volta para a casa do pai. Ele resolve não se esconder mais do pai. E ele diz: pai, eu pequei contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho, pai. E o pai diz: corre ao encontro daquele jovem. Abraça aquele jovem, beija aquele jovem. E diz: traga um anel, traga uma roupa, traga as sandálias, manda matar o cordeiro, porque esse meu filho estava morto e agora reviveu. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Para de se esconder, caia em si, reconheça que errou, reconheça que pecou, volta para a casa do pai. O pai quer te abraçar, o pai quer te beijar, o pai tem anel para a tua vida de honra, o pai tem vestes de honra para a tua vida, o pai tem sandálias para você, o pai quer matar um cordeiro, o pai quer dar festa. A Bíblia diz que a festa quando um pecador se arrepende. O pai tem o melhor para a tua vida. Onde é que estás? Olha para onde você está agora. Olha onde você já viveu. Quem sabe você está afastado. Onde você estava. Tinha prazer de estar na igreja. Tinha prazer de ouvir a voz de Deus. Agora está escondido. Pegando folhas de figueira. Tentando se esconder de Deus. Aonde estás? Olha para você. Olha onde você está agora. Aonde estás, Adão? E aqui eu encerro essa mensagem. Quando Deus diz a Adão onde você está, é porque Deus estava querendo mostrar para Adão: olha para só, Adão, onde você estava e onde você está agora. Olha só onde você está agora, Adão. Mas olha só onde você pode estar se você voltar. Aonde Adão estava. Aonde Adão estava naquele momento. Aonde Adão já esteve. E aonde Adão pode estar. Aonde você pode estar se você se voltar para Deus. Se volte para Deus. Porque Deus tem maravilhas para fazer na sua vida. Volta, cai em si, que nem o filho pródigo. Volta para a casa do pai. Porque o pai tem o melhor, está de braço aberto. O pai é misericordioso, é longânimo e está te esperando de braço aberto. O diabo coloca na tua mente que não tem mais jeito, mas tem. Tem jeito, tem solução para a sua vida. Não pergunta como vai ser, que as pessoas não vão mais te aceitar. Deus vai te aceitar. Deus está de braços abertos, te esperando.
E tem o melhor ainda para a tua vida. O melhor de Deus ainda está para acontecer na sua vida. Só entrega os teus caminhos a Ele. Volta-se para Ele. Se arrepende de onde você está. Porque o Senhor tem um cordeiro. Tirar essas vestes de figueira que você tem se escondido. E colocar as vestes que Ele colocou em Adão e Eva. A Bíblia diz que Ele matou o cordeiro e vestiu Adão e Eva. Deus tem vestes novas para a tua vida. O cordeiro é Jesus. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus morreu naquela cruz do Calvário para te vestir de vestes novas. Para de se esconder. Essas vestes de figueira não adianta. Se volta para Deus, porque Ele tem vestes novas para a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.